Yo, what's up guys? Fernando speaking, hoje para trazer para vocês um pouquinho de gramática. Bem, se você já está estudando inglês há algum tempo, eu acredito que não será tão difícil para você resolver essa questão aqui, ó. Vamos supor que esse animal caiu agora na tela do seu computador enquanto você está prestando atenção na aula. Se você não enxergou uma aranha aqui, não é culpa sua, não se preocupe com isso, mas isso é uma aranha. Então vamos lá, a gente precisa falar, tem uma aranha na tela do meu computador, tá? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou te ajudar com toda a frase menos com o tem. Então, vamos lá. Tem a spider na minha tela. On my screen. Ótimo. Se você completou have a spider on my screen, essa aula é para você. Porque não é assim que fala, tá? Ok. Então, primeiro a gente precisa entender qual é a diferença entre posse, possession, e existência em inglês, existence. No português, a gente sempre fala assim, tem para tudo, né? A gente nem usa mais o verbo haver. Então, por exemplo, eu tenho um carro na frente da minha casa, tenho um rio na minha cidade e eu tenho uma piscina na minha fazenda, seja lá o que for. Bem, no inglês isso é separado. Quando a gente fala de posse, a gente vai usar o have, esse have aqui. Só que a gente, nessa situação da aranha, a gente não possui a aranha, ela simplesmente caiu na nossa frente. Embora ela esteja no nosso computador, ela não é nossa. Então a gente pode usar o have ou o has, dependendo da pessoa que você estiver usando. Por exemplo, I have a bicycle and she has a helicopter. Muito bem. No existence, a gente tem que se preocupar com singular e plural. Tá? Se o que a gente está falando a respeito está no singular ou no plural. Então, se for no singular, a gente vai usar o there is. Caso seja o plural, a gente vai usar there are. Ok? No caso, a gente está usando singular porque é só uma aranha. Então, como que a gente completa essa frase aqui? Exatamente, fácil, né? Então, there is a spider on my screen. Certo? Muito bem, então vamos para mais um exemplo. Só para ter certeza que a gente aprendeu. Muito bem. Se você enxergou um carro aí, você está de parabéns. Eu posso dizer que eu tenho um carro, por exemplo, é bem simples. I have a car. Certo? Então esse carro é minha posse. Possession. Mas e se for o exemplo de que eu quero falar que tem um carro na frente da minha casa? E que não necessariamente ele é minha posse? Bem, você já sabe como faz isso. There is a car in front of my house. Nossa, foi meio comprida essa sentença, mas ok. There is a car in front of my house. Perfeito, tá? Simples. Nesse caso aqui, a gente está falando de existence. Ótimo. Cuidado para não misturar as duas coisas. Se por acaso tiverem carros, em vez de um carro apenas, você sabe responder? Bem, se você respondeu que a gente deve tirar o is e colocar o are, você está muito certo. Parabéns. Are. Mas será que é só isso? Não, certo? Porque agora não é mais um carro. Agora são carros. Então a gente precisa tirar esse A, tá? A gente tira o A e coloca um S no carros. There are cars in front of my house. Ok? Então aí está a diferença entre posse e existência. Em inglês você tem que saber como utilizar o have ou o there to be. Perfeito? Thanks for watching. See you next time.